Em fevereiro de 1959, um grupo de 9 jovens partiu para uma expedição nas montanhas da União Soviética, e nenhum deles voltou. O local ficou conhecido como Passo Dyatlov, um lugar isolado, coberto de neve e praticamente inacessível. A expedição era liderada por Igor Dyatlov, um estudante experiente, acostumado com trilhas em condições extremas. O grupo era formado por jovens treinados, pessoas preparadas. Nada indicava que algo daria errado, mas deu. A viagem seguia normalmente, até que o grupo deixou de dar notícias. O prazo de retorno passou, e as buscas começaram. Dias depois, os primeiros sinais foram encontrados. A barraca do grupo. Mas algo estava errado, muito errado. A barraca estava rasgada, de dentro para fora, como se eles tivessem saído às pressas, sem tempo, sem organização, sem explicação. E o mais estranho, eles saíram sem roupas adequadas, sem botas, sem proteção contra o frio extremo. As temperaturas naquela região chegavam a menos de 30 graus negativos. Sair assim era praticamente uma sentença de morte. As pegadas foram encontradas. Indicavam que o grupo havia descido a montanha a pé, de forma aparentemente calma, sem sinais de luta, sem corrida. Mas por quê? O que faria um grupo experiente abandonar a barraca daquela forma? Os primeiros corpos foram encontrados próximos a uma árvore, sem vida, com sinais de hipotermia. Mas a investigação não parou ali. Outros corpos foram localizados dias depois, e foi nesse momento que o caso tomou um rumo ainda mais estranho. Alguns apresentavam ferimentos graves, fraturas internas, lesões que, segundo especialistas, eram comparáveis a impactos de alta intensidade, mas sem sinais externos proporcionais, sem cortes, sem marcas visíveis que explicassem aquelas lesões. Uma das vítimas estava sem a língua, outra sem os olhos, e partes do corpo apresentavam sinais incomuns. Além disso, foi detectado nível de radiação em algumas roupas, o que aumentou ainda mais o mistério. Não havia sinais claros de ataque, nenhum indicativo de presença de outros humanos, nenhuma evidência concreta de animais, e nenhuma explicação que unisse todos esses elementos. A investigação oficial concluiu que a causa foi uma força natural desconhecida, uma definição vaga, sem detalhes, sem explicações, e que, até hoje, não convence completamente. Teorias surgiram, avalanche, mas não havia sinais típicos de avalanche no local. Experimentos militares, mas nunca confirmados. Fenômenos naturais extremos, ou até algo mais difícil de explicar. O que torna esse caso tão perturbador não é apenas a morte do grupo, mas o comportamento antes disso. Eles eram experientes, sabiam o que estavam fazendo, e mesmo assim, abandonaram a barraca no meio da noite, no frio extremo, sem proteção, sem lógica aparente. Algo fez com que eles saíssem dali, algo que parecia urgente, imediato e impossível de ignorar. Mais de 60 anos se passaram. Novas investigações foram feitas. Algumas teorias ganharam força, outras foram descartadas, mas nenhuma conseguiu explicar completamente tudo o que aconteceu naquela montanha. E talvez esse seja o ponto, porque no fim, não é apenas sobre como eles morreram, mas sobre o que aconteceu antes. O que fez 9 pessoas experientes tomarem uma decisão que não faz sentido. E até hoje, essa resposta não existe. O que realmente aconteceu no Passo Dyatlov? Se você, como eu, não se contenta só com a versão oficial, se inscreve no canal e continua essa investigação com a gente.